Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 22b a 34. Cidadãos atenienses, vejo que, sob todos os aspectos, sois os mais religiosos dos homens, pois, percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é o servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade e, mesmo se as apalpadelas, se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura de arte e engenho humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica os homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se no meio deles. Alguns homens, porém, aderindo a ele, abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse talvez tenha sido o maior desafio de pregação para Paulo. E a primeira demonstração clara e, vamos dizer assim, forte, né? Palavra me foge,
seria a primeira demonstração e prova de fogo para uma inculturação da fé. Esta questão de inculturação, ela é muito discutida e muito mal interpretada por muitos cristãos. Tem gente que confunde inculturação com sincretismo religioso. Isso não diz respeito à nossa fé. Sincretismo religioso, onde você pega uma religião e outra religião, coloca no liquidificador ou numa bandeja e mistura o máximo que você pode para que todo mundo fique bem. E faça dali uma mistura de coisas. Tem gente que tenta fazer isso, né, dentro da igreja, mas não funciona. Quando a pessoa se aprofunda um pouquinho na fé, ela é obrigada a optar por uma ou por outra. Então não é uma questão de sincretismo religioso, é uma questão de inculturação. Paulo fez uma pregação muito diferente do que faria entre os judeus, e ele precisava mudar um jeito de falar para tentar alcançar aquele povo. E Paulo foi muito inteligente, mas mesmo assim, o seu sucesso foi muito pequeno em Atenas. A enculturação tem esses desafios, em que você entra com uma fé que você sabe que ela é verdadeira, para anunciá-la a uma cultura que já tem outra fé, mas que precisa ser convencida com a sua pregação a mudar, a ponderar. Nossa, eu não tinha pensado nisso. De fato, aqui pode estar a verdade que eu nunca tinha escutado antes. Paulo vai fazer isso com os atenienses. Primeiro, ele se enche e se inflama de zelo, que nós vimos nos versículos de 16 a 22a. E aí ele começa a falar, e as pessoas que eram curiosas queriam ouvir. Mesmo alguns já zombando dele. Ih, tagarela, olha lá o papagaio falando, né? E não dando muita atenção, mas alguns outros falaram, não, vem cá que a gente quer te escutar, porque o que você está falando é diferente do que a gente costuma ouvir. A gente ama coisa diferente. Sabe aquelas pessoas que amam a fofoca, amam ouvir a novidade? Então, os atenienses. E Paulo aproveita e começa falando muito bem deles. Vejo que, sob todos os aspectos, sois os mais religiosos dos homens. Tem um pouco de ironia naquilo que Paulo está falando, né? Porque, pois, percorrendo a vossa cidade, observo os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Tipo assim, tem tanto Deus que até um desconhecido tem. É sobre esse aqui que eu quero falar. Olha só a ousadia, a esperteza. Mas o que vem a seguir, do versículo 24 ao versículo 31, são as verdades da nossa fé. E se você prestar bem atenção, aqui está, de uma maneira muito simples, sendo explicado a alguém que não faz a mínima ideia de quem seja Deus e que, inclusive, um Deus único, né? E, inclusive, tem uma outra inclinação religiosa, a abrir o coração para a novidade que é Jesus Cristo. Gente, até aqui estava indo tudo bem. Deus fez o céu, a terra, o mar. Tinham vários deuses que tinham feito muitas coisas, né? Cada um cuidava de um astro, de uma situação. Mas aqui, um único Deus tinha realizado todos esses prodígios. Ou seja, Paulo está querendo dizer que há um Deus que está acima desses que vocês creem aí. E tudo isso aqui é verdade. Por isso, princípios eternos, viu? Se você lê com atenção, ele está falando de um Deus que nós cremos. Está falando dele de outra forma. Mas aí, quando chega no versículo 30, ele precisa ir à frente. Ele precisa dar um passo a mais. E é aqui que a coisa complica para Paulo. Porque ele diz assim: por isso,
olha, falando da misericórdia de Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, onde ninguém conhecia Deus. Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Deus está falando, olha, agora vocês têm que se arrepender. Vocês estavam procurando no lugar errado, tudo bem, mas agora eu tenho uma referência para vocês. Por isso, se arrependam. Versículo 31. Porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem, olha só, anúncio de Jesus Cristo, a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos. Qual é o crédito? Ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Veja como Paulo encontrou palavras para poder falar da paixão, morte e ressurreição de Jesus, para poder falar da história da salvação, sem tocar nas Escrituras, sem falar nada a respeito dos profetas, da fé judaica. Paulo foi e falou na língua deles. E na linguagem deles, do jeito que a cultura deles conhecia, mas ele não falou outro Deus, ele anunciou Jesus. Isso é enculturação. E eu anuncio a verdade. O Deus verdadeiro que eu creio. De que jeito? De um jeito que aquelas pessoas possam entender e aceitar. Isso é enculturação. E foi isso que Paulo fez. Mas falou de ressuscitar dos mortos, o pessoal, o quê? Ressuscitar dos mortos? Outro dia a gente conversa sobre isso, tá? Valeu, tchau, tô indo. Ô, rapaz, tô atrasado. Aí o pessoal começou a ir embora e Paulo viu que havia ali um fracasso. Um fracasso. Mas alguns creram. Alguns homens, versículo 34, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre eles achava-se Dionísio, o Areopagita, se não me engano, é o santo, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles. Vamos anotar no nosso diário? Olha, tem um princípio eterno aqui, grande, do versículo 24 ao 31 para você anotar, porque até fica aqui como um modelo de pregação para quem é pagão. A pessoa não entende nada de igreja, de nada, você começa a falar na língua que ele entende para chegar a Jesus, para chegar ao anúncio de Jesus Cristo. Princípios eternos, de 24 a 31. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar em prática isso na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Quem é novo aqui no canal está convidado a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Assim nós vamos alcançando mais pessoas, né? E pessoas que talvez nunca quereriam ter ouvido falar em Jesus e não fazem a mínima ideia. Quem sabe através de você, essas pessoas não vão encontrar a fé verdadeira. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.